Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks, o seu podcast para se manter atualizado em tudo que há de mais novo, moderno, tecnológico no mundo da engenharia e do Facility Management. E hoje eu estou aqui com a Cecília Matos, Olá, da Orion, pessoal. com o Renato Hatz. Renato, seja muito bem-vindo. Renato que é gerente comercial da Lecó e hoje também diretor de marketing da Abrafac, né? Bom, primeiramente queria agradecer Cecília e Hugo o convite, é um prazer estar aqui no podcast da Orion. Acho que a gente tem muito que conversar, né? A gente vem trazer um pouquinho aqui de FM, de limpeza profissional, e eu acho que é muito importante trazer um pouquinho de conteúdo, e esse bate-papo eu super agradeço. Obrigada. Prazer é todo nosso. Renato, assim, tanto para Cecília, que é engenheira química, eu sou engenheiro mecânico, a gente atua muito no mercado hard, né, de FM. E o soft, eu pelo menos não sou um grande conhecedor. Eu imagino que muita gente que está nos assistindo tem algumas perguntas que eu acho que você vai conseguir responder aqui hoje no nosso bate-papo. A primeira delas que eu queria te fazer é dimensionamento de equipe. Por exemplo, a pessoa tem a gestão de um prédio, de um andar, com X metros quadrados, Y banheiros, e ela precisa de assumir o desafio de definir quantas pessoas ela quer nessa limpeza. Como que dimensiona isso? É por metro quadrado mesmo? Olha, na verdade, a primeira pergunta que a gente faz na contratação de serviço de limpeza é o budget que esse cliente tem, né? Não existe uma padronização, uma regra que eu tenho que fazer essa medição para uma concorrência por metro quadrado. A gente tem diversos cenários hoje dentro de uma empresa, de um hospital, de uma escola, de uma universidade. O ponto do metro quadrado nessa contratação dos serviços de limpeza, eu estou contratando a área limpa. Área limpa. Então, ou seja, eu tenho lá 4.000 metros quadrados e eu abro uma concorrência focada só no metro quadrado, em área limpa. Entenda que uma empresa, ela tem muito vida, assim por dizer, né? As pessoas iniciam a sua jornada de manhã, tem almoço, tem um café, tem ainda empresas que funcionam à noite. Então, quando você faz essa contratação por área limpa, pode acontecer desse fornecedor contratado só limpar de manhã, ou de noite, ou de tarde. Legal. E isso, eu tenho um gap dentro da empresa, né? Dentro da limpeza, assim por dizer. Então, o ideal não é o metro quadrado, né? Quando eu falo budget, se eu não tenho muito budget, eu vou fazer esse cenário, okay, né? Porque o custo, ele sai razoável, assim por dizer. Mas, na verdade, quando eu quero fazer um bom dimensionamento, eu tenho que saber o metro quadrado, eu tenho que montar um memorial. Tá? Então, o que vai nesse memorial? Eu preciso entender particularidades da minha edificação, dos meus usuários. Eu preciso entender a quantidade de usuários que tem naquele espaço, naquele andar, que entram e saem todos os dias. Agora a gente tem aquela questão híbrido, né? As pessoas já não têm mais o lugar, né? Algumas empresas têm lixeiras nas mesas, então Legal. aquelas lixeiras precisam ser retiradas e limpas todos os dias, porque às vezes você deixa lá o usuário, né, que está ocupando aquele espaço, deixa lá orgânico, alguma coisa assim. Isso, uma comida, algo, então aquilo ali não pode, né? A quantidade de mesas, a quantidade de banheiros, né, a quantidade de vidros, carpete, utensílios que tem dentro dessa empresa. Então, eu monto um memorial, né, um descritivo com o metro quadrado, com o total de mesas, o total de usuários. Ainda, né, eu preciso entender particularidades da produtividade de limpeza, que é a frequência. Porque na contratação por metro quadrado, eu só estou limpando, mas às vezes você não determina a frequência. Né? Então, quantas vezes eu preciso limpar um banheiro? Né? Todo mundo sabe aqui, principalmente os profissionais de Facility Management, sabe que depois do almoço, o banheiro ele sempre tem um gargalo. Né? Então, eu preciso determinar as frequências de limpeza, um cronograma de atividade dessa limpeza. Então, eu sempre falo que a contratação ela tem que ser por colaborador. Tá. Então, por
que por colaborador? Porque cada colaborador ele vai ser dimensionado dentro de um cronograma de atividades diário para manter aquele ambiente limpo, né? E a gente, né, Hugo, Cecília, a gente passou por um momento muito sério, que foi uma pandemia, algo que fechou muitas empresas, se passou muito pro híbrido, e a pandemia ela trouxe uma percepção de limpeza que a gente nunca teve. Verdade. Né? Qual que é essa percepção de limpeza? Que a limpeza está intrinsecamente ligada à saúde das pessoas dentro das organizações. Para quem é do mercado de limpeza profissional, isso já é muito claro, porque quando a gente já vende essa questão de limpeza, a gente já sabe que é a saúde, né? Sim. Que quando você tem uma limpeza bem executada dentro das organizações, você tem a questão de gripe, que é reduzido, o absenteísmo, porque as superfícies estão limpas, higienizadas constantemente. Então, a pandemia, ela só trouxe e reforçou que a limpeza, ela está ligada à saúde. Sim. Então, para eu contratar um serviço de limpeza, não é só por metro quadrado, né? O profissional de Facility Management, que é o grande interlocutor e responsável por essas edificações, ele tem que montar um memorial, né? Ele tem que fazer um descritivo de tudo o que ele necessita, porque esse profissional ele sabe quais são as dores dele, normalmente. Já com as rotinas, com tudo, né? Com tudo, claro que o prestador de serviço ele vai entrar com a sua expertise, né? Ele vai ali dimensionar o melhor equipamento, o melhor maquinário, Colocar os diferenciais e tudo mais. os diferenciais, as tecnologias. Sim. Então, quando eu faço essa abertura, junto com visitas técnicas, que a visita técnica ela é muito importante. E às vezes tem empresa que não abre para visita técnica, né? Então, você não consegue visualizar como especialista o que eu consigo melhorar, o que eu consigo otimizar dentro de um processo, de uma concorrência. Então, eu sempre falo que um ponto que é muito importante na contratação de serviços de limpeza. O fornecedor, quando ele precisa ter todas essas informações, que é muito importante, mas um ponto muito importante, proposta técnica, né? É importante receber proposta técnica, entender o entendimento daquele fornecedor que está participando daquela concorrência, junto com a necessidade da sua empresa. Como que aquele fornecedor entende que vai te atender da melhor forma possível. Exatamente, né? Porque às vezes a gente sabe como é a vida do profissional de FM, né? O FM ele quer o melhor para o seu usuário, porque o FM ele cuida de pessoas, né? Então, se eu tenho um ambiente limpo, a gente sabe que eu estou promovendo saúde, segurança e bem-estar, né? É assim mesmo com os outros serviços de manutenção, não só que a limpeza tem esse papel, não. O papel de todos os prestadores de serviço dentro das necessidades de uma edificação é zelar pelo bem-estar, valorizar aquele empreendimento, né? Porque se você não cuida, você desvaloriza aquele empreendimento. Sim. Então, eu sempre digo, né, Hugo e Cecília, que é muito importante que esse fornecedor, eu sempre falo, você quer saber quem é o melhor fornecedor? Coloca todo mundo junto numa sala de reunião e faz uma defesa técnica. Aí você vai saber quem é o seu melhor fornecedor e quem está muito alinhado com a necessidade. E fazer perguntas chaves dentro das suas dores e ver como aquele fornecedor se comportaria em determinadas situações. Legal. Tá? Porque hoje, quando você tem um ambiente que não é bem cuidado, que não é bem limpo, isso gera um grande ruído em qualquer organização. Seja numa empresa, seja no hospital, seja numa indústria, né? Na indústria ainda tem uma questão muito forte por conta de legislação, de Anvisa, né? Eu sempre falo que você quer conhecer um ambiente que é muito limpo, é a indústria farmacêutica e a indústria eletrônica. Né? Porque você entra lá, você não acha um pó.
né? E o porquê? Porque tem realmente todo um procedimento, todo um protocolo para ser seguido para que esse ambiente realmente ele permaneça bem limpo e higienizado. Porque você imagina você comprando um celular e tem lá uma sujidade, né? Pega mal, né? Pega mal, né? Então, eu acho, Hugo, que o ponto fundamental é que a contratação de serviços de limpeza ele não pode ser só por metro quadrado. Ele tem realmente que ter toda uma informação, um memorial, e para que o fornecedor ele tenha condições de apresentar uma boa proposta, um bom entendimento do que precisa, e também é possível entregar o melhor preço, né? Sim. Porque eu estou abrindo outras informações, contratando colaboradores que eu não posso ter. Não, hoje tem muita tecnologia a serviço da limpeza profissional. Então, a gente consegue, sim, um melhor custo e benefício. Legal. E, Renato, assim, você está falando bastante desse dimensionamento, dessa mão de obra para fazer a limpeza. E você falou bastante também das dores desse gestor de FM que precisa de ser repassada para as empresas que vão fazer a limpeza do local. Fazendo uma analogia com a nossa área de engenharia, a gente percebe, por exemplo, às vezes o cliente quer a instalação de uma segunda, terceira, quarta máquina de ar-condicionado no ambiente. E a gente percebe que talvez mais inteligente, mais interessante do que instalar mais e mais máquinas de climatização é reduzir a carga térmica. Poxa, será que eu não posso instalar uma película especial na fachada para reduzir a carga térmica? Ou instalar placas fotovoltaicas que vai sombrear a cobertura? Na limpeza, dá para fazer algo parecido? Ou seja, tem como eu mitigar, reduzir a sujeira para que eu limpe menos? Tem alguma estratégia nesse sentido? Bom, tem várias estratégias, né? Eu sempre falo que a limpeza, ela tem um agregador muito de tecnologia. Hoje, no nosso país, a gente tem muita disposição de equipamentos e tecnologias, né? Eu sempre falo que para a gente fazer uma otimização de produtividade, que é o grande segredo na limpeza, para eu conseguir limpar mais rápido, eu tenho que aumentar a produtividade do meu colaborador de limpeza. Eu não posso só ter lá um colaborador que tem que limpar uma área grande com uma vassoura, um pano e rodo, né? Exato. Eu sempre falo que o pano e o rodo, isso é uma herança maldita da limpeza que ficou lá atrás, né? Porque isso são equipamentos muito domésticos, né? Eles não têm uma produtividade rápida. Eu sempre falo que hoje a gente tem lavadora de piso, a gente tem varredeiras, né? Então, hoje você consegue pegar um estacionamento de um grande shopping center, passar uma varredeira durante a madrugada para ele estar pronto no dia seguinte, quando for abrir o shopping. Né? O shopping ele é muito interessante de falar, porque o shopping, pela dimensão dele, do que você precisa. Quantidade de visitantes, quantidade de usuários. E quando a gente vai no shopping, a gente tem a percepção nítida de limpeza. Com certeza. Né? E o shopping é um grande exemplo, Hugo, que eu trago, porque quando você está andando no shopping, você não está vendo ninguém limpando. Verdade. Né? A gente está vendo mais agora por conta da pandemia, porque o profissional de limpeza, ele se tornou um agente de saúde, né? Então, as pessoas necessitaram que ele viesse a público para as pessoas se sentirem mais seguras, né? Porque, apesar da gente já estar vacinada, a pandemia já está no estágio mais de fim, que ainda não acabou, mas as pessoas ainda higienizam as mãos, tiram um sapato para entrar dentro da sua residência. Então, quando elas vão em algum ambiente, a primeira coisa que elas vão procurar, será que esse ambiente é limpo? Então, é seguro para mim, né? Criou-se isso, né? Mas, hoje, dentro de tecnologias, a gente consegue colocar lavadoras de piso, que é um grande exemplo de shopping center. Então, quando o shopping center ele fecha as portas, à noite ele tem uma equipe de limpeza, uma cidade funcionando para deixar tudo pronto. Então, isso pode ser aplicado não só no shopping center, mas numa empresa, numa indústria. Então, a gente consegue ter produtividade com equipamentos, baterização, que são equipamentos sem fio, né? Então, hoje você consegue ter um aspirador de pó pela mão, que esse colaborador ele já vai tirando a sujidade aparente, sem atrapalhar o fluxo dos usuários. Então, eu tenho também a questão de mops, mop pó, mop água, mop spray.
né? A gente tem também dentro do mercado de limpeza profissional a questão de tecnologia, que é a gestão de atividades com checklist diário, né? Então hoje você consegue colocar sensor na porta dos banheiros e controlar o fluxo de usuários que está entrando, que está saindo daquele banheiro. E em determinado momento, que tem um grande fluxo, o sistema ele já sinaliza para a equipe de limpeza que já tem que fazer ali um repasse daquela limpeza, dos papéis, de insumos. Então a gente tem diversas tecnologias hoje que conseguem otimizar essa questão de produtividade do colaborador de limpeza, né? Eu sempre falo que você quer ver um colaborador de limpeza feliz, dá bons equipamentos para ele. Com certeza. E facilita muito, né? E facilita muito, porque ter esse entendimento de equipamento. Eu sempre falo que o expert somos nós, prestadores de serviço. A gente que tem que levar as novidades para os nossos clientes, para o mercado, mostrar como funciona. Eu sempre digo que o prestador de serviço ele é um elo muito forte com o contratante, né? É assim por dizer, os profissionais de FM. Então, o nosso mercado, ele tem que sim que trazer muita novidade, muita tecnologia. E eu sempre falo, tem muita equipamento, procedimentos, processo, tecnologia muito boa no nosso país. Legal. Tá? Falando sobre tecnologia ainda, acho que você entrou num assunto super interessante. Esses dias eu vi um vídeo no LinkedIn, né, que trazia um robô que lavava ali o banheiro, né? Hoje, como que você associa, né, considerando, tem varredeiras, né, que fazem a limpeza ali de shopping centers, de indústria e tudo mais, mas esse robô, né, que a gente tem ali que automatiza tudo e faz tudo pra gente. Como que é a integração do profissional, do operador ali, que está ali na ponta, que está acostumado com o trabalho braçal, lidar com tanta tecnologia? Como é que é feito essa integração para você que é do setor, do ramo? Como é que é? Bom, eu sempre falo que novas tecnologias exigem cada vez mais treinamento e conhecimento dos profissionais de limpeza. Então, se eu coloco uma lavadora de pisos tripulada e aquele profissional ele tem que operar aquela máquina, ele precisa de um treinamento, ele precisa entender todas as questões daquela tecnologia que está embarcada e como que ele vai operar ela e também de forma segura. Tá? Então, o ponto fundamental é a questão de treinamento desses profissionais de limpeza. Então, tudo que a gente coloca de inovação dentro de um contrato de limpeza, essa equipe ela precisa ser acompanhada, não é só uma primeira vez, não. Ela precisa ser acompanhada na primeira, um período, segunda, terceira. Né? Eu sempre falo que existem os diálogos semanais com as equipes de limpeza, então é importante que as lideranças estejam próximas e acompanhem, porque eu já vi contratos de limpeza que tem bastante tecnologia embarcada, mas o profissional de limpeza, ele prefere não usar porque ele não consegue se adaptar àquela nova tecnologia. Exatamente. Então, cabe muito, né, aos gestores das equipes de limpeza, encarregado, líderes, supervisores, fazer um acompanhamento. E o melhor acompanhamento é in loco. Exato. Né? É treinar ali no ambiente, colocar o maquinário, ensinar. E junto, né? E junto, assim, tem que ser junto. Concordo. Tá? E mostrar pro profissional de limpeza que aquilo não é aquilo é para ajudar ele. É o facilitador do trabalho. Exato, isso é importante. Né? Então, esse é o ponto fundamental. Legal. E, claro, que as novas tecnologias, hoje a gente já tem, no país, lavadora autônoma, que você coloca ela no ambiente, ela vai sozinha, ela já lava, seca, e se ela encontra obstáculo, ela desvia. Então, assim, a gente é muito favorável a qualquer nova tecnologia dentro do mercado. É claro, né, que tudo existe um custo, né? Sim. Hoje o dólar está muito alto e isso impacta diretamente nesses maquinários mais autônomos, porque são equipamentos importados, ainda eles não são fabricados no Brasil, mas eu acho que a partir do momento que a gente tiver um bom preço desses equipamentos e conseguir incluir ele
dentro dos contratos de limpeza, eu não tenho dúvida que até os profissionais que são responsáveis por essas equipes e pela contratação, já lá dentro da concorrência, já vão começar a solicitar, já que vai ser algo muito melhor, mais fácil, muito natural, sim. né? Porque aí você fala, mas você está tirando ali o profissional. Não. Hoje, dentro de uma empresa, tem uma série de atividades para executar a limpeza. Uma delas é que para eu levantar aqui e limpar aqui, embaixo dessa xícara, eu não tenho ainda essa tecnologia. Robô, né? Então, a gente precisa muito desse profissional para cuidar de outras áreas que são tão importantes. Então, eu acho que tecnologia e pessoas, elas podem conviver muito bem. É uma discussão de centenas de anos já, né? Essa daí, de tecnologia substituindo o homem na prestação de algum serviço. Mas, Renato, você falou bastante dessa capacitação das equipes. E algumas associações já têm começado a se preocupar e até proporcionar aí cursos presenciais, online, para segmentos específicos. Hoje você é diretor de marketing da Abrafac, mas você também já teve uma posição de diretoria na Abralimp, correto? É verdade. E eu vi que a Abralimp está com um projeto muito legal, a Uni Abralimp. É um projeto de capacitação, é isso? Perfeito. Aí só para quem não conhece a Abralimp, né? A Abralimp é a Associação do Mercado de Limpeza Profissional. Eu acho que a capacitação, né, que dá através da Abralimp é muito importante, porque a gente já estava comentando aqui, né, sobre treinamento, né? Para a gente aperfeiçoar algo, a gente precisa treinar. Sim. E treinar. Né? E no mercado de limpeza profissional, isso é muito importante. E um ponto é que hoje, dentro do nosso país, até por uma pesquisa que a Abralimp fez, do levantamento de empresas que se existe dentro desse segmento de limpeza profissional, se eu não me engano, são quase 14 mil empresas. Caramba! Com CNPJ, CNAES, né? Então, você imagina que dentro dessas 14 mil, quantas empresas são realmente profissionalizadas? Né? Então, cabe, né, um grande papel da Abralimp promover, né, uma capacitação correta, né, e trazer para essas empresas, que a gente sabe que existe muita empresa nesse Brasil, né? Porque se a gente pegar um grande player hoje do mercado, ele tem 6, 7% de share. Né? Então, tem um mercado gigantesco que necessita de uma instituição que é tão representativa como a Abralimp, que entende dos processos, dos procedimentos de limpeza e consegue alimentar esse mercado tão carente, porque a Abralimp ela também tem os cursos em AD. Então, você consegue entrar lá no site, fazer o curso em AD. Então, você treinar a tua equipe de limpeza, então uma pequena empresa de limpeza que está iniciando, que tem muitas dúvidas, ela consegue ter esse suporte através da Abralimp, né? E aqui em São Paulo, você tem também os cursos presenciais, né? Então, eu acho que o ponto fundamental da Abralimp como instituição é formação. Tá? Hoje, o profissional de limpeza ele tem diversas formações. Tá? Tratamento de piso, limpador de vidros, ser um operador de lavadora tripulada. Então, eu tenho diversas atribuições para esse profissional de limpeza, para encarregada, liderança. Então, é muito importante fomentar isso e que as empresas que têm essa necessidade busquem, né, valorizar e reconhecer esses profissionais de limpeza, porque o papel deles, isso ficou muito claro na pandemia, que são agentes de saúde. Verdade. Né? Então, eu acho que trazer para esses profissionais essa necessidade, sim, de treinamento. E temos aí uma instituição, que a Abralimp tem mais de 35 anos, e tem essa oportunidade de treinamento. Isso é muito interessante, né? Importante para o mercado, né? Sem dúvida. Renato, por tudo que você conhece desse mercado, né, de limpeza, de facilities, né, como que você compara, né, os serviços prestados, né, de limpeza prestados no Brasil com o resto do mundo, com os outros países do mundo?
Olha, na verdade, todo mundo sempre pergunta, né? Será que é diferente? Será que a nossa benchmark, limpeza né? Um tá mais comparativo. aqui, Ou para ali. cima ou para baixo? Quando entrou a pandemia e teve uma necessidade de reinventar um pouco o papel da limpeza para fazer higienização, desinfecção desses espaços, foi observado fora do país, né? Então, o que eu observo é que o nosso mercado de limpeza profissional, ele não tem nada a perder com lá fora. Tá? Todas as tecnologias, todos os processos, a gente tem indústrias de produtos químicos excelentes, que não tem nada a perder. Temos indústrias nacionais de equipamentos, maquinários. Então, se a gente colocar lá fora e aqui, eu acho que o nosso mercado, ele tá igual a igual. E ainda sou ousado de falar, né, que o nosso mercado de limpeza profissional nacional, ele tá bem desenvolvido. Porque se às vezes você pega um profissional desse mercado lá fora e traz ele aqui, ele fica fascinado com o que se tem dentro do nosso país. Tá? Então, eu acho que nós temos, assim, nada a perder. Nós temos, sim, excelentes empresas de prestação de serviços, seja de mão de obra, de químicos, de maquinários, equipamentos, dosadores, entre outras necessidades que o nosso mercado necessita. Então, nós estamos muito bem, assim dizer, ranqueados lá legal. nesse setor. Foi a Sabrina, né, que colocou a hashtag A Gente Arrasa. A Gente Arrasa. No podcast que a gente gravou com ela. Olha, então, Sabrina, eu vou usar aí a sua hashtag A Gente Arrasa. A Gente Arrasa, porque é importante, Dá né? pra equiparar e É subir importante um pouco o trazer sarrafo. essa fala, né? Porque às vezes a Legal. gente acha que lá fora tem, não. É, Né? Legal. Lá fora tem mais coisas, não. Nós Nós temos temos um também. setor aqui muito bem amadurecido. Claro, tem muita coisa ainda para a gente fazer e crescer, e com certeza esse é o papel de cada empresário, de trazer isso, mas também das associações, né? Que associativismo, ele é muito importante para que a gente traga boas discussões, boas ideias e consiga fomentar isso, que é o caso da Abralimp, que trouxe aí a Uniabralimp, né? Que é um centro de formação profissional. E acho que todos nós temos aí essa capacidade de trazer tudo que o nosso mercado precisa, né? Porque eu digo a Orion e a Alecor, somos prestadores de serviço, né? E todo dia a gente tem um cliente que sempre quer uma novidade, sempre quer algo novo, sempre traz uma necessidade, e a gente sempre tem que buscar novas tecnologias, novas formas de fazer. Então eu acho solução diferenciada. Eu sempre falo que para ser prestador de serviço, a gente precisa estar um passo à frente do nosso cliente. Porque se a gente não tiver um passo à frente do nosso cliente, aí tem algo errado. A gente é engolido pelo mercado, né? A gente é engolido, exatamente. Renato, você fez esse comparativo aí no quesito de qualidade de limpeza e sustentabilidade de limpeza, porque a gente também teve um podcast que a gente gravou com o Anderson Benite, a gente conversou bastante sobre certificações LEED, prédios sustentáveis, e não tem como tirar a limpeza dessa operação predial. O Brasil hoje já dá para considerar que a gente tem empresas profissionais capacitadas para fazer uma limpeza sustentável, ecológica. E uma segunda pergunta, se tem algum tipo de selo que dê validade, dê credibilidade a esse tipo de operação. Bom, excelente pergunta, né? Eu sempre falo que a questão ESG, que está muito alta, isso é amplamente debatido, né? Então, não basta só a minha empresa assinar, eu preciso ter uma cadeia de fornecedores que estejam atrelados com o ESG e também, nesse caso que a gente está falando de sustentabilidade. Hoje já existe empresas de prestação de serviço que já fornecem uma limpeza sustentável. Existe um rótulo ecológico que é pela BNT. Pela BNT mesmo? A BNT, tá? Então, ele certifica aquela operação de limpeza dentro daquela instalação. Então, seria no meu cliente. Então, essa limpeza ecológica, ela já considera um escopo de limpeza
assim por dizer, limpa. Então, eu já considero um produto biodegradável, já considero um equipamento que tem melhor produtividade, mas que ele tem um baixo ruído, porque também a minha preocupação é com o ambiente, com o colaborador. Baixo consumo de energia. Baixo consumo de energia, maior produtividade, menos consumo de água, né? Então, tudo isso já existe, né? Então, já tem bastante empresas do mercado já de limpeza que oferecem isso para os seus clientes, né? Inclusive, nós lá já temos 2 clientes que são certificados. Então, para você conseguir uma certificação dessa, não é de um dia para a noite. Sim. Você precisa preparar toda a sua equipe de limpeza, rever processos, procedimentos, para que você consiga, dentro daquela certificação, que ela seja realmente uma limpeza sustentável, né? Então, você pega esse rótulo ecológico da ABNT, que, para assim dizer, que é um caminho com selo, como você diz. Então, quem é certificado é aquela instalação, é o cliente. Então, a empresa ganha também um selo de certificação. Não é que a empresa ela tenha esse selo de certificação que ela oferece para todo mundo uma limpeza sustentável. Não. O cliente ele precisa passar por um processo, uma auditoria dentro daquela sua equipe de limpeza e ali tem uma certificação da ABNT. Tá? Então, aí eu tenho essa questão de selo verde, né? Mas, hoje, não só com o selo verde, a gente tem diversos equipamentos que são oferecidos no mercado de limpeza profissional, que tem redução de produtos, né? Água, né? Um ponto importante, o produto concentrado ele já traz uma economia muito grande de um produto que não é. Até de logística, né? Até de logística, né? Economia de plástico. Então, você pega lá um galão de 5 litros que você recebe concentrado. Se não fosse para ser concentrado aquele galão, eu acho que, no mínimo, para um limpador multiuso, se usaria mais de 200 rótulos de 500 ml. Então, tem várias questões que você já pode aplicar dentro da tua operação de limpeza que eu já consigo trazer essa questão mais sustentável. Então, tem diversas tecnologias que a gente consegue já colocar a serviço do meu cliente, tá? Então, não precisa esperar para eu pensar que eu posso ter uma questão de limpeza sustentável na minha empresa. Ela já existe, muito de vocês já deve ter algum equipamento que consome menos energia, menos água e menos produto, né? Legal, legal. Muito bom. Renato, dentro de um empreendimento, a gente sabe que tem muitos conflitos ali entre a equipe de limpeza e manutenção, né? Diário, exato. Né? Ou por gestões diferentes, ou por percepções. Preste atenção, essa pergunta é muito importante. É muito mesmo. No dia a dia, né? Assim, não tem como fugir. Na sua opinião, como que a gente consegue integrar né, esses 2 tipos de prestadores de serviço dentro, né, de um empreendimento? Como é que a gente consegue fazer? Essa pergunta integração? De 1 milhão, né? Criar sinergia, né? Eu acho que o ponto importante, né, é a sinergia, né? Porque quando a gente tem 2 equipes que têm um escopo de atendimento distinto, né, cada um vai cuidar do que precisa ser feito. Mas ninguém entende que eles estão ali pelo cuidado da instalação predial. Né? Sem essas equipes, a instalação predial, ela tá morta. Não funciona, não consigo abrir para as pessoas irem trabalhar. Então, eu sempre falo, né, que assim, quando a gente tem o gestor do soft service e ele cuida de limpeza, mas quando tem o do hard, ele cuida lá da manutenção. Então, normalmente eles são separados por as disciplinas, né, assim por dizer. O grande segredo é começar a integrar primeiramente os gestores que cuidam desses contratos.
né? Eu já vi histórias de gestores de limpeza, de manutenção que trabalhavam na mesma empresa por muitos anos e nunca se falaram, Poxa vida. né? Então, Aí dificulta bastante, então né? dificulta. Então, se eu não tenho um exemplo das lideranças, como as minhas equipes vão ter trabalhar em sinergia. conjunto? É. Porque assim, se a gente pega uma equipe de limpeza, essa equipe de limpeza ela conhece o prédio inteiro. Porque ela todo dia ela tem que fazer as atividades de limpeza. Então ela vai entrar em todos os banheiros, ela vai entrar em todas as salas, ela vai entrar em todos os ambientes. Ou porque eu já não mudo o mindset dessa minha equipe de limpeza para que quando ela, um exemplo, vai lá limpar o banheiro, ela já consegue identificar onde tem um vazamento de uma torneira, já tem uma lâmpada queimada. Já avisa a equipe de manutenção. E já avisa essa equipe de Exato. manutenção. Né? Então, e o contrário, quando eu tenho uma equipe de manutenção, e essa equipe de manutenção já vai fazer a manutenção, você já identificar uma sujidade, olha, acabei de fazer aqui uma pequena obra, já avisar a equipe de limpeza para limpar, né? Então, os dois papéis é uma questão do mindset que as equipes têm que trabalhar em conjunto. Eu sempre falo que a manutenção também ela é muito importante, mas o manutencista ele vai lá no preventivo, normalmente que ele tem lá ou semanal ou mensal, depende do tipo de contrato, e ele vai lá, faz o checklist e acabou. Ele só é chamado quando ele tem lá um corretivo e que algo emergencial acontece. parou. Então a equipe de limpeza ela tem um papel muito importante de olhar também por essa ótica da manutenção predial e sinalizar essa equipe, né, de manutenção. Né? Hoje você já tem exemplos, né? Você tem uma plataforma por QR Code, né? E que você vai lá fazer o checklist da atividade de limpeza e você já consegue ali dentro do chamado já sinalizar a equipe de manutenção. Ó, aqui Legal. no andar tal, na sala tal, tem uma lâmpada, um interruptor que já não está funcionando. Então tem essa possibilidade, isso já tem, mas é uma questão de como colocar isso na prática, né? E aí eu sempre falo, né? Que é ter um bom diálogo com a tua equipe, né? Mostrar que o papel dessas equipes, elas são fundamental. Legal, legal. Renato, e a Covid? Se Deus quiser, a gente está caminhando para o final dessa pandemia que assolou aí o mundo nos últimos 2 anos. E eu sei que a Lecor ela foi pioneira na implantação de diversos procedimentos de higienização, limpeza. O que mudou na limpeza e o que fica no pós-pandemia? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Eu sempre falo que quando iniciou lá a pandemia, já lá em meados de maio, isso a gente estava em 2020. Março, abril de 2020. Março, abril, ano, né? E uma coisa que é muito interessante que aconteceu com nós lá na Lecor é que a Lecor, ela já atende muito a indústria farmacêutica. Então, quando veio o Covid no Brasil e que tinha uma necessidade de você primeiro fazer uma higienização e depois uma desinfecção, que é basicamente o procedimento de uma sala limpa, né? A gente já sabia do que se tratava porque a gente já atende essas áreas em indústria farmacêutica. E aí a gente foi acionado por uma empresa que até saiu na mídia, que foi uma das primeiras empresas que teve o caso de Covid em escritório corporativo. E ela entrou em contato conosco com essa solicitação de procedimento no escritório corporativo, né? Então, você não aplica uma desinfecção no escritório corporativo porque não tem necessidade, né? E aí nós fomos acionados, prontamente atendemos esse cliente, né? Fomos lá, fizemos todo o processo de higienização, desinfecção. E a partir dali, quando veio realmente o Covid começou a ficar mais forte,
muitas empresas começaram a entrar em contato conosco na Alecor. Porque é um ponto assim que a gente sabe que os profissionais de FM eles são muito conectados, né? Isso é muito legal. E eles se falam muito, né? Tem grupos. Então, um começou a indicar a Alecor para fazer esse processo de desinfecção. Porque muitas empresas ainda não estavam preparadas para um modelo híbrido, para passar suas operações para o home office. Naquele momento, lá no início da pandemia, a gente estava pensando que a pandemia ia durar 3 meses, né? Pior das hipóteses, né? A gente estava pensando, não, vai passar logo, mas não passou, né? Durou 2 anos, né? Ainda ela continua ainda, né? Ainda bem que a gente está vacinado, né? Senão a gente estaria fazendo aqui o podcast online, né? Então, mas eu acho que essa questão do Covid e lá na Alecor, nós tínhamos todo esse processo, esse procedimento. A gente tinha um POP, que é um procedimento operacional padrão, já desenhado para desinfecção do Covid em português e em inglês. Legal. E a Alecor é uma empresa associada da Abralimp, né? E naquele momento a gente cedeu gratuitamente esse POP, que é um documento operacional, para outras empresas de limpeza terem, né, esse conhecimento e replicasse, né, porque era uma questão de saúde. Né? O Gilson, que é um dos nossos diretores, ele não tem o porquê eu segurar um procedimento que é uma questão de saúde, né? Legal. Então, ele liberou esse procedimento lá para a Abralimp e isso foi compartilhado porque ainda não tinha nenhum material para o mercado de limpeza. Então, tinha muitas pessoas e profissionais que não entendiam o que era, né? E o que foi, assim, dizendo que para nós, na Alecor, foi uma oportunidade, né? Que nós enxergamos, mas também ajudamos, né? Eu sempre falo que olhar para o outro e ajudar é muito importante. Eu acho que esse é o papel do associativismo, né? Por isso que a gente tem que estar integrado aí nas associações, participar ativamente do nosso mercado. E teve uma situação que a gente até treinou uma outra empresa multinacional para fazer todo o procedimento, né, de higienização e desinfecção contra o Covid. E até hoje, esse procedimento está sendo aplicado ou está sendo aplicado em menor escala? Como é que está? Olha, não está mais, né? Até porque hoje não há uma necessidade de eu aplicar o desinfetante hospitalar. Custo, né? Ele tem um custo, não tem uma necessidade. Eu teria uma necessidade se eu tiver alguém que está positivado do Covid e eu sei que andou no escritório, aí sim. Mas hoje o processo de higienização do dia a dia das equipes de limpeza, ele é o suficiente, né? Porque depois veio mais estudos de fora que os produtos de limpeza, sem ser também por desinfetante, ele quebra a capa protetora do vírus e faz ele ali... faz já a higienização. Exatamente. Então, o que tem que ser aumentado nesse momento é a frequência de higienização para as pessoas tenham mais segurança e saúde. Muito bom. Legal. Renato, conta pra gente qual foi a sua experiência mais desafiadora nesse mundão de FM. Olha... Com essa carinha de bebê aí. Exatamente. Não, todo mundo acha que eu tenho 20 e poucos anos, tá? Mas eu não tenho, eu tenho 34. 20 anos de experiência, né? Não, aí já é muito, né, Hugo? Mas o Hugo também é muito jovem. O Hugo e Cecília também super jovens, mas eu sempre falo que a gente é a nova geração do nosso mercado. Isso aí, que tá vindo com tudo, né? Que tá vindo com tudo. Até parabenizo por vocês trazerem esse espaço com tanto conteúdo, né? E que as pessoas veem também que as pessoas que estão, a nova geração do nosso mercado, ela tem bastante conhecimento, ela quer fazer acontecer. Elas são curiosas também, São curiosas. Demais. Né? Então, eu falo, né? De novo, a gente tem, mas também tem muito de querer fazer e de ser curioso, né? E um ponto, assim, para mim, o maior desafio como profissional foi na pandemia. Tá. Né? Foi na pandemia, porque você imagina que... Mudou tudo, né? Mudou tudo, porque no começo da pandemia, a gente não tinha vacina. O que a gente tinha? A gente tinha máscara de proteção, higienização das mãos, a gente
não tinha outro. Qual que era a outra arma que era tão importante? A higienização dos ambientes. Né? Então, você imagina que uma indústria alimentícia não parou. Ela dobrou até seus turnos. Exatamente. O hospital não parou. Né? Mais do que triplicou, Mais sei que lá triplicou, o quê. né? Isso Então, a mesmo. indústria ela não parou. Né? Então, você imagina o quanto que foi desafiador para mim. E assim, teve uma semana que muitos profissionais de FM entravam em contato comigo, porque eu passava o contato na fala com o Renato, que ele entende e pode te orientar. E aí entrava em contato, porque normalmente formavam comitês. Não sei se vocês se lembram, Sim. que as empresas formavam comitê, né? Com diretoria, o global, se é uma empresa multinacional, e ali estava o profissional de FM para ele também, né? Ele que é o grande responsável aí por manter as operações. E uma vez, assim, me ligou uma pessoa que estava dentro desse comitê global me pedindo uma opinião sobre se ele mantivesse fechado ou aberto a empresa por conta que teve um caso positivado de Covid. Caramba. E eles não poderiam, né? E aí, naquela semana, assim, eu desligava o telefone e já ligava outra pessoa. Eu imagino. Desligava, ligava a outra. E aí, eu fiquei sem voz. Eu juro pra você. Porque, assim, não basta a gente querer vender. Não, a gente precisa deixar um legado para as pessoas, né? Eu sempre falo que a gente tem que deixar um legado, algo para as pessoas, para as empresas. Porque não basta só eu ser prestador de serviço se eu também não compartilhar expertise e conhecimento com as pessoas, né? E aí, nessa semana, eu fiquei sem voz, assim, de muita ligação que eu recebi. Eu desligava o telefone e tocava de novo, né? Então, eu acho que aquele ponto, como profissional de limpeza, né? As pessoas te procurarem, para mim foi muito legal e muito importante. Acho que para mim foi muito desafiador. Sim, com certeza. Porque eu precisava passar a informação correta, eu precisava passar uma orientação embasada mesmo, porque surgiu tanta coisa na pandemia. Tantas dúvidas, surgiu né? túnel de desinfecção, jogavam um desinfetante nas pessoas. Nossa. Né? Porque hoje você não tem um desinfetante que você joga nas pessoas, não existe, né? Criaram um cabine de desinfecção, vocês devem ter visto, assim. Aí você passava a empresa inteira e não tinha necessidade daquilo, né? Pé dilúvio, né? Que é aqueles carpetes molhados na solução. Aí colocavam hipoclorito de... Sim. Né? Colocavam, né? O que é a famosa... Água sanitária, Água sanitária, né? A Cândida, sódio, né? Cecília é engenheira química. Então gente, a engenheira química entende tudo, né? E aí colocavam isso dentro da porta das empresas, e aí as pessoas passavam, manchavam as calças, desfazia o sapato. Direto. Sujava tudo dentro e não também. tinha necessidade. Ficava lá. Não tinha necessidade, porque ninguém andava engatinhando na empresa, né? Então, por que eu vou precisar que ela faz uma desinfecção no seu calçado? Se no hospital, enquanto a gente estava na pandemia, nem o hospital fazia isso, porque uma empresa tinha necessidade de fazer isso, né? O que tinha que ser feito era basicamente eu aumentar a frequência de limpeza, utilizar produtos corretos, né? E numa necessidade eu fazer um processo de desinfecção e também, né, eu pegar superfícies de alto toque, de contato, né? Legal. Então, para mim, o maior desafio foi esse. Né? Um baita desafio, né? Foi um grande desafio. Muito grande. Né? Foi assim, um grande desafio porque as pessoas confiaram realmente tem tudo isso. em mim, né? No profissional de limpeza, para que elas se sentissem seguras, porque ainda não tinha um manual, não tinha uma orientação. Todo mundo esperava a nota da Anvisa, né? Para sair com orientação. Esperava a nota do governo, se abre, se fecha. Olha, só quem viveu, né? Claro, todo mundo viveu
tudo isso, né? Vocês também viveram isso, os profissionais aqui de FM que estão nos acompanhando, né? E eu acho que tá passando uma história aí na mente de cada um, porque todo mundo viveu algo, né? Com certeza. Com certeza, Renato. Parabéns pelo protagonismo aí seu, da Lecor, nesse momento tão difícil e desafiador que foi a pandemia. Renato, o tempo passa rápido. Passa, né? Eu só vou te dar os 30 segundinhos finais aí de tréplica, porque eu sei que você hoje também é o diretor de marketing da Abrafac. Sim. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão participando aqui desse bate-papo querem saber como que elas podem se associar à instituição. E eu sei também que vem um evento por aí, né? Vem sim. Explica pro pessoal aí. Bom, a Abrafac é a Associação de Facility Management, Property e Workplace, né? É a única instituição formal, né, dentro do nosso país para esses profissionais. Eu sempre falo que a Abrafac, ela tem uma história incrível, ela completou 18 anos agora na última semana, né? Então, para quem quer participar da Abrafac, a gente tem diversos comitês, a gente tem comitê de Property, de Workplace, agora lançamos o comitê de Facility Management em saúde. Então, eu sempre reforço, né, que quem não é conectado não está conectado a nada, né? A gente sempre precisa ter boas trocas, bons interlocuções, trocar cases, se falar e o melhor, se ajudar. E dentro da Abrafac você tem esse protagonismo, né, desses profissionais de FM, de Property, Workplace. Né? Agora a gente entra, né, em outubro, no dia 25 e 26, a gente tem o Congresso Abrafac. Que é o maior evento do ano, né? É o maior, é o evento mais esperado, assim por dizer, porque o Congresso da Abrafac é um congresso muito tradicional dentro da agenda dos profissionais, né, do setor. Porque o conteúdo já está incrível, né? A gente traz grandes nomes nacionais e internacionais do nosso setor para que realmente tragam a sua expertise, tragam cases, tragam experiências e novas conexões, né? E fora ainda o congresso da Abrafac, a gente tem a Expo FM, né? A gente tem ali expositores dentro do nosso setor trazendo novidade, tecnologia e inovação. Inclusive a Orion estará lá presente, então estão lá convidados, né, para conhecer, para quem não conhece, os nossos expositores. E a gente tem uma cereja do bolo, né? A gente tem também o jantar do prêmio os melhores do ano da Abrafac, né? Então, você já imagina que esse profissional ele tem uma jornada ali de evento. Então, se estavam com saudade de evento, porque a gente não fez evento durante esses últimos tudo online, 2 anos, né? Então, agora tem aí um evento incrível, tem visita técnica, tá? Então, para quem aí quer conhecer, entra lá no site da Abrafac, que é www.abrafac.org.br e já estamos com as inscrições abertas no primeiro lote para os associados, que vai até ali dia 7/8 de agosto e depois já vem para o segundo lote. Então, assim, tá imperdível, assim, tem poucos ingressos, assim, por dizer, então estão todos convidados a estarem lá conosco. A gente se vê lá, né? É isso a aí. gente se vê lá, né? Porque a gente gosta de evento, gosta de network, e o melhor mesmo eu sempre falo, né? Você quer conversar com alguém, eu acho que tem que ser presencial, né? Verdade. Eu acho que tem essa necessidade de troca, de você conversar. Acho que a conversa, ela não é a mesma de você estar no online, porque você desliga lá a câmera e acabou. Legal. Então tá bom. Renato, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, por ter trazido tanto conteúdo legal aí para todo mundo que está assistindo o nosso podcast. Você tem convite vitalício aqui para estar com a gente sempre que você tiver agenda. Bom, obrigado primeiro a Orion, né, pelo convite, você, o Hugo, Cecília, já admiro já o trabalho que vocês vêm desenvolvendo dentro do nosso setor. Eu acho que é isso, é trazer conteúdo, é trazer bate-papo, né? Não é porque um é de uma outra empresa que eu não posso conversar com ele, que a gente não pode interagir, trocar informação, e o melhor é ser amigos, né? Um ajudar o outro, exatamente. Tá? Então, eu que agradeço a oportunidade e aguardo aí o próximo convite. É isso aí. Legal. E muito obrigado a vocês também que participaram de mais uma edição do Go Talks,
seu podcast para se manter atualizado, tudo que tem de mais moderno no mundo de FM. Se inscreva, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e a gente se vê lá. Obrigado. Tchau, tchau.